Bom dia, feliz melhor dia da nossa vida, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Hoje é um vídeo muito especial, vou te contar por quê, mas antes já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os vídeos do nosso canal. E é isso, bora pro vídeo. Ontem eu assisti um filme muito precioso, já quero deixar aqui recomendadíssimo pra você, vai lá assistir, tem na Netflix. O nome do filme é Mais que Vencedores. Eu quero fazer um link aqui com vocês, quero contextualizar, por isso vou contar pra vocês um pouquinho sobre o filme, beleza? Vamos lá. A personagem principal, ela se sentia abandonada. Ela se sentia rejeitada, ela não conseguia compreender por que os pais dela haviam abandonado ela, haviam morrido, haviam deixado ela sozinha. Ela não conseguia compreender como Deus tinha permitido que isso acontecesse. E ela se sentia tão mal, se sentia tão perdida, ela se sentia tão triste com isso, que ela cometia erros, pecados, ela se afastava de todo mundo, ela fazia o mal, ela tirava dos outros aquilo que os outros tinham, ela furtava, porque ela não se sentia capaz de fazer sozinha, de conquistar sozinha. Quando a gente não conhece a nossa identidade, quando a gente não conhece quem nós somos e o que estamos fazendo aqui, nós transgredimos a verdade, nós transgredimos a nossa identidade, nós saímos do centro da vontade de Deus para a nossa vida, nós nos afastamos da nossa essência, nós nos afastamos do nosso propósito, daquilo que a gente veio ser, daquilo que a gente veio fazer nesse tempo e nesse mundo. Essa menina, ela começou a correr porque ela tinha um conhecimento de que o pai dela, biológico, era um corredor profissional, um vencedor, um corredor vencedor. E ela entendeu que ela tinha essa facilidade, que ela tinha esse dom. Essa menina, ela começou a correr, a treinar para correr, a ser treinada para correr. Ela ia bem, mas ela não ia tão bem. Ela não era vitoriosa como ela gostaria de ser, sabe? E a verdade é que todos nós temos um anseio na nossa alma de vencer. Nós temos um anseio de sermos vitoriosos. Nós temos um anseio de ir além daquilo que a gente conhece, de realizar aquilo que a gente deseja. A gente tem um anseio na nossa alma e nós temos esse anseio na nossa alma porque essa é a nossa identidade. A nossa identidade é de vencedor. A nossa identidade é de vencedora. Vamos falar mais disso daqui a pouquinho, mas olha só o que aconteceu nesse filme. Essa menina descobriu que o pai dela não estava morto como ela pensou a vida inteira. Na verdade, o pai dela estava vivo. Só que o pai dela estava muito mal no hospital. Gente, tô contando o filme inteiro, vamos lá. O pai dela estava muito mal no hospital. E a verdade é que ela não tinha conseguido perdoar, sabe? A ausência do pai, o abandono do pai, a rejeição do pai, os pecados do pai. Por que o pai não esteve presente? Porque o pai, ele também estava em pecado, ele também tinha transgredido, sabe? Ele também não estava na identidade dele, na essência dele, no propósito que Deus criou a vida dele. Ele, por muito tempo, provavelmente por causa das dores que ele viveu, das experiências que ele passou, o que aconteceu com a vida dele? Ele foi buscar em lugares errados a solução. Ele fugiu, né? Ele queria fugir daquela dor que ele sentia. E o que ele fazia? Ele começou a se viciar em coisas que faziam mais mal ainda pra ele, em vez de resolver e de fazer bem. Então o que aconteceu? Ele foi parar no hospital, né? Ele fez escolhas na vida dele e essas escolhas tiveram consequências. E ele estava bem mal já no hospital. E bom, de repente, não vou contar de que maneira isso aconteceu, porque também foi a mão de Deus, a gente consegue observar, né? Deus, ele cuida de tudo, ele coloca pessoas na nossa vida, ele age de maneiras miraculosas, assim, grandiosas, ele cuida de cada detalhe, sabe? Os pequenos e os grandes, para que a gente encontre o nosso propósito, para que a gente receba a resposta dele, para que a gente receba a provisão dele, o cuidado dele, a bênção dele, o amor dele. Então, essa menina, ela ficou sabendo que o pai dela estava vivo e quando ela foi visitar ele no hospital, ele falou que gostaria que ela perdoasse ele e ela falou, olha, vou ser honesta, é difícil pra mim.
É difícil para mim perdoar você porque eu não consigo compreender. Mas Deus colocou uma pessoa na vida dessa menina. E essa pessoa disse, olha, você precisa descobrir quem é você. Qual é a sua identidade? Aliás, o filme, né, chegou uma parte que começou a falar muito sobre isso. Na verdade, o filme fala sobre identidade e sua identidade vencedora. E o filme começou a fazer essas perguntas, em perguntas inclusive que a Fernanda já passou muito tempo se fazendo. Quem sou eu? Quem sou eu sem a minha profissão? Quem sou eu quando eu não digo pra mim e pro mundo que eu sou atriz? Quem sou eu se eu não for atriz? Quem sou eu se eu não disser pro mundo que eu faço coisas como escrever, como produzir vídeos, como falar, como dialogar, como me expressar? Quem sou eu se eu não for mais a amiga, a esposa, a mãe, a filha, você entende? Quem sou eu além do meu cargo, além do meu título, além dos rótulos desse mundo? Quem sou eu? Qual é a consequência de descobrir minha identidade? Para começo de conversa, a gente começa entendendo que eu sou além do meu corpo. Foi essa a primeira conclusão que eu cheguei na minha busca, né, de questionamento que eu estava tendo interiormente sobre quem eu sou. A primeira coisa que eu descobri é que eu não sou o meu corpo. A primeira coisa que eu descobri é que dentro do meu corpo habita a minha alma. Dentro do meu corpo habita o Espírito Santo. Se eu não sou o meu corpo, se eu estou vivendo uma experiência humana, mas se eu sou um ser espiritual, se essa é a minha essência, se é da onde eu vim, se é para onde eu vou, então, bem, o que eu estou fazendo aqui? E aí, nessa busca, eu comecei a entender que o filho é parecido com o pai. O filho tem as características do pai. Jesus fala isso, né? Se você me vê, você vê o pai. E a mesma coisa vai acontecer se Jesus, se o Espírito Santo, se o Espírito dele estiver vivo dentro de você. As pessoas vão ver Jesus em você. As pessoas vão ver o Pai através de você. Então, todas as boas obras que Deus vai fazer na sua vida, todas as boas obras que Deus faz na minha vida, todas as boas obras que Deus fez na vida dessa personagem, foi para glorificar o nome dele. Foi para que outras vidas conhecessem Ele. Para que outras vidas fossem salvas por Ele. Para que outras vidas tivessem acesso ao Pai, ao projeto do Pai, ao propósito do Pai, que é conexão, que é sermos um só com Jesus, um só com o Espírito Santo, um só com o Pai. Quando essa menina, ela descobriu a identidade dela, ela descobriu que Deus perdoava ela inteiramente, perdoava ela em tudo, todos os pecados, aqueles que a gente pode olhar e dizer, não, esse aqui é impossível perdoar. Não, esse daqui, não, esse daqui não dá. Esse daqui ninguém pode perdoar, nem eu me perdoo por isso, sabe? E ela descobriu que Deus perdoava ela. E que se Deus perdoava ela, ela também podia perdoar as pessoas que ela acreditava que haviam machucado ela. Agora eu vou dar para vocês um testemunho sobre a minha vida pessoal. Por muito tempo eu sofri com essa ideia de rejeição, com essa ideia de abandono, com essa escolha de visão. Eu acreditava que eu tinha sido abandonada, eu acreditava que eu tinha sido rejeitada, eu me via assim, abandonada e rejeitada. Eu me via assim. Só que essa nunca foi a minha verdade. Esse só foi um ponto de vista que eu escolhi pra mim. Porque na verdade, hoje eu vejo que meu pai sempre esteve no controle. Ele sempre esteve no controle, ele sempre esteve comigo, ele nunca me abandonou. E tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu experimentei até aqui, tinha um propósito. E que eu creio hoje que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, por todas as experiências que eu passei, se a minha história não tivesse sido como foi, eu não estaria onde eu estou agora, eu não seria quem eu sou agora, e eu não teria chegado nesse lugar que Deus preparou para mim. Ele vai estar com a gente em lugares que não são à primeira vista
tão maravilhosos de estar, sabe? Tão prazerosos de estar. Às vezes são lugares de dor. Só que, mesmo em lugares de dor, a gente é mais que vencedor. Mesmo em lugares de dor, a gente tem a presença do nosso Pai disponível pra gente, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer coisa que a gente passe, sabe? O filme também, ele fala que a coisa mais preciosa que esse homem, esse pai descobriu, foi a presença de Deus. E ele disse que Deus precisou tirar a visão dele física para que ele conseguisse enxergar espiritualmente. Deus precisou tirar tudo da vida desse homem, desse pai, né, dessa pessoa, para que ele entendesse e honrasse a presença de Deus, para que ele valorizasse Deus, para que ele valorizasse o relacionamento que ele tinha com Deus, o relacionamento que ele poderia ter com Deus, para que ele valorizasse o que é realmente essencial, para que ele valorizasse a intimidade com Deus, o ouvir Deus, o confiar em Deus, o se unir a Deus, mais do que qualquer coisa que possa existir e ser boa nesse mundo. Bom, então, o que aconteceu foi que essa menina, ela começou a ler Efésios e ela foi recomendada para ela que ela lesse o livro de Efésios, e essa menina, ela começou a enxergar ali as características de quem ela é de verdade, de quem ela é em Deus, de quem ela é para Deus, de como Deus vê ela. E aquilo mudou tudo, sabe? Mudou tudo para ela. E ela foi participar de uma corrida e o pai dela, que era corredor, né, profissional, ele gravou um áudio para correr junto com ela. E eu me identifiquei muito nessa parte porque eu vejo isso na minha vida com Deus. Eu vejo Deus me capacitando a levantar, me capacitando a ser corajosa, a ir além da onde eu já fui, Ele me guiando, Ele me fortalecendo, me revelando coisas assim em momentos que a Fernanda não aguentaria. Momentos que a Fernanda tem dor, momentos que a Fernanda agiria completamente diferente se o Espírito Santo não estivesse vivo dentro dela e guiando o olhar dela, o coração dela, os pensamentos dela, a verdade dela, as palavras dela. Esses dias mesmo eu tava olhando assim para uma realidade da minha vida e falando: uau, isso dói, isso é injusto, sabe? Isso não tá conforme a justiça, isso não tá conforme a verdade e o amor de Deus. E a vontade mais latente humana seria revoltar, falar palavras que não vêm da vida e da verdade de Deus, ou sofrer, ou cair, ou, sabe, não aguentar. Mas o Espírito Santo, ele transcende a minha capacidade e a minha força. Ele é maior do que eu, ele é mais forte que eu. E é esse poder, essa força do Espírito Santo, essa capacitação, sabe, que faz a gente se levantar e agir fazendo bem, e agir com amor, mesmo quando a gente tá se rasgando de dor, sabe? É como se a gente tivesse um coração rasgando, mas deixando o Espírito Santo viver e agir através da nossa vida. A lágrima caindo, sabe? Sofrendo mesmo, de dor. É muito louco viver essa experiência. E ao mesmo tempo, totalmente se sentindo protegida, amada, sabe? Como se realmente pudesse sentir um escudo, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Do meu coração provém a minha vida. Então, sabe, abençoar as pessoas, abençoar quando a gente recebe o mal, pagar com o bem, amar, compreender, ter compaixão, ter misericórdia, ter gratidão de tudo que a gente passa, de tudo que a gente vive. E essa menina, ela colocou um fone de ouvido e ela foi correr. E quando ela estava correndo, o pai dela falava com ela, incentivava ela, sabe? Levantava ela, fortalecia ela, capacitava ela.
E é essa força de Deus, essa capacitação de Deus, é esse poder, é esse o poder de Deus que atua em nós e que é o mesmo poder que atuou em Jesus quando Ele ressuscitou dos mortos. A palavra fala isso. A palavra fala que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive em nós. O poder, o Espírito que estava em Jesus quando Ele ressuscitou dos mortos é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, em tudo, somos mais do que vencedores. Essa menina que era uma improvável, ela não era capaz fisicamente de vencer aquela corrida por causa do fortalecimento do pai dela, que na minha visão, na minha interpretação desse filme, é como se fosse a imagem de Deus, né? A voz de Deus para ela fez com que ela vencesse, com que ela chegasse em primeiro lugar, com que ela vencesse aquela corrida. E mudou a vida dela, mudou aquele jogo. Porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque a força de Deus é maior do que tudo, porque aquele que habita em nós é maior do que aquilo que habita no mundo, porque Ele já nos ressuscitou e nós estamos com Ele, assentados nas regiões celestiais. O que Ele faz nas regiões celestiais? O que Ele faz assentado? O que os anjos dizem para Ele quando olham para Ele lá sentado naquele trono, acima de tudo, com todo o poder, acima de todo o governo, com autoridade maior do que qualquer coisa desse mundo? Ele é o Criador, Ele é grandioso, Ele é maior do que tudo, Ele é poderoso, Ele é maior do que qualquer nome, qualquer poder, qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer coisa que possa existir nesse mundo. Ele é maior, Ele é eterno, nós somos passageiros. Nós somos pequenos, nós somos um sopro. A nossa vida é um sopro, mas Ele é eterno, a palavra dEle é eterna e a palavra dEle é verdade. Ele é a verdade, Ele é genuíno, Ele é puro, Ele é certo, é sério, não é brincadeira. Não é brincadeira, Ele não tá de brincadeira, é certo. Se Ele fala, Ele faz. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem ou filho do homem, né, para que minta ou para que prometa e não cumpra. Ele não falha, Ele não muda, Ele não passa. E sabe, hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui nesse vídeo. O vídeo só tá começando. Se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like aqui. Comenta o que você aprendeu até aqui, qual foi a chave, o código, o que você já pegou aí, escreve aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal também se você ainda não se inscreveu. Vamos começar nosso vídeo. Tem algo muito especial que Deus me chamou a atenção há um tempo atrás, que é o seguinte: Fernanda, você faz comunhão com os seus problemas, você faz comunhão, você sabe, se une comigo para falar dos seus problemas, para falar das suas dificuldades, para falar da sua incapacidade, para falar de você, das suas vontades, dos seus desejos. Você faz comunhão comigo para me ouvir, para me conhecer, para ouvir minha palavra, para que eu possa te libertar das suas transgressões, para que a minha vida em você possa crescer, multiplicar seus dias, multiplicar em intensidade a vida de Jesus em você, a vida do Espírito Santo em você. Sabe, a nossa mente, o nosso coração é como um jardim e nós temos a responsabilidade de cultivar esse jardim. Como a gente faz isso? A gente precisa buscar o Senhor. Deus quer te ensinar hoje a fazer comunhão com quem Ele é. Ou seja, quando você se unir a Deus, Ele quer que você olhe para quem Ele é, para a capacidade que Ele é, para o poder que Ele é, para a sua identidade nele, para como Ele te olha, para que você se veja como Ele te vê, para que você seja cheio do amor que Ele tem por você, para que você seja cheio da luz que Ele é, para que você seja cheio da vida dEle, cheio da palavra dEle, e menos de você e mais dEle. Hoje, Deus, Ele diz que, sabe aquilo tudo que te preocupa,
todas as tribulações, todos os medos que podem existir dentro de você, que podem passar dentro de você, né? Pensamentos de medo, pensamentos de mal. Hoje, Deus quer te dizer que vai te libertar de tudo isso. Hoje é o dia de te libertar das trevas, do mal desse mundo, de toda mentira. Chegou esse tempo, chegou esse dia, chegou o tempo de abrir os seus olhos, de enxergar com os olhos do seu coração, de lembrar sua identidade, de lembrar, de saber, de conhecer quem você é de verdade, de conhecer quem você é para Deus, de conhecer quem você é em Cristo, de conhecer a pureza da palavra, a verdade que é a palavra de Deus e o poder que tem essa palavra de transformar todas as coisas, de renovar todas as coisas, de fazer nova todas as coisas, de te dar uma nova vida, uma nova história. Deus quer que você se veja protegido, seguro. E hoje eu vou te contar como é que você vai encontrar esse lugar de proteção. Começa a declarar na sua vida: os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Hoje o Senhor quer te libertar dos pecados, das suas transgressões. Pecado, galera, transgressão é tudo aquilo que se desvia, sabe? Se desvia da verdade. Tudo aquilo que é mentira. Tudo aquilo que nesse mundo é muito comum, e na palavra de Deus fala: não se molde aos padrões desse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. E como renovar a nossa mente? Através da palavra de Deus, através do ouvir a palavra de Deus, através do buscar a Deus. Então, o pecado, ele é o orgulho que nos tira da humildade de buscar a Deus, de ouvir a Deus e de ter o nosso coração moldável, de ter o nosso coração ensinável, para que a gente viva a boa, agradável vontade dele, para que a gente experimente, para que a gente prove a bondade que ele é, o amor que ele é. E o que é a mentira? A mentira é tudo aquilo que não é a verdade, tudo aquilo que não é a palavra, tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não é a essência, tudo aquilo que não é a pureza dele, tudo aquilo que não é a vontade dele, tudo aquilo que Deus não disse é mentira. Tudo que Deus não disse a seu respeito é mentira. Se Deus te vê de um jeito, essa é a verdade. Se você não se vê do jeito que Deus te vê, isso é mentira. Se a sua identidade não é como Deus te vê, a sua identidade está num castelo de areia que se desmorona, que acaba. Ele quer que a gente aprenda a buscá-lo com constância, com consistência, que a gente seja persistente nessa busca, que a gente tenha prazer nesse relacionamento, que a gente tenha se deleite, sabe, para conhecê-lo, porque ele é santo, porque ele é verdade, porque ele é a verdade, porque ele é verdadeiro, porque ele é genuíno, porque ele é belo, porque ele é lindo, porque ele é agradável a presença dele, porque a presença dele cura todas as coisas, porque a presença dele capacita, porque a presença dele levanta, porque a presença dele fortalece, porque a presença dele é leve, porque a presença dele traz paz perfeita, incondicional, independente de qualquer circunstância, porque a presença dele acrescenta alegria, amor, confiança, segurança, proteção, capacidade, porque a presença dele nos faz vencer, avançar. E a gente só vence, a gente só avança quando a gente busca ele. Mas o que é buscar, gente? Buscar é ouvir. Buscar é, sabe, separar um momento do seu dia, e eu recomendo muito que seja o primeiro momento do seu dia. Recomendo muito que você coloque isso em primeiro lugar da sua vida. Essa é a vontade dele pra gente. Que a gente, e isso é algo que eu posso dizer, porque há mais ou menos uns 4 anos eu tenho vivido, graças a esse fortalecimento, essa capacitação do Senhor, essa constância, essa disciplina de colocar ele em primeiro lugar, sabe? Todos os dias, quando eu acordo da cama, esteja eu com vontade ou não. Às vezes eu acordo e
E o mundo, ele quer me puxar pro abre o celular, dá uma olhadinha, fica aqui mais um pouquinho, se distrai. Deus, ele capacita a gente para ser disciplinado. Ele capacita a gente para ir além daquilo que a gente já foi, para fazer além daquilo que a gente já fez, para conhecer algo em nós, para nos conhecer de uma maneira que a gente nunca se conheceu. Eu jamais me vi vivendo o que eu vivo hoje, eu jamais me vi capaz de fazer ou ser disciplinada, por exemplo. Já conversei isso com vocês. Então, eu recomendo que você busque com disciplina, que você coloque isso em primeiro lugar, antes de você pegar no seu celular, antes de você fazer qualquer coisa. Você dê preeminência, você dê prioridade para o seu relacionamento com Deus. Fernanda, o que eu faço? Pega a sua Bíblia, leia. Quer começar em Efésios? Quer começar do início em Gênesis? Quer começar em Salmos? Eu não sei como é que você vai fazer, cada pessoa recomenda de um jeito. O jeito que eu fiz foi lendo como se fosse um livro, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. E eu entendi, já disse também isso em outros vídeos, que uma pessoa nasceu dentro de mim, lendo dessa maneira, passando por toda essa história, observando esses personagens vivos dentro de mim, deixando esses personagens, deixando Jesus, o Espírito de Jesus viver dentro de mim, porque em cada uma dessas histórias da Bíblia, a gente encontra a face de Deus, a face de Jesus. A gente vê em cada história, em cada personagem, a gente vê as virtudes de Jesus, as características de Jesus. Quem Jesus é, o que ele faz, sabe? Ele está te convidando a buscá-lo com disciplina, sabe? Ele te diz que ele pode te dar essa disciplina. Não importa se está chovendo, se está sol, se você está com vontade, se você está sem vontade, todos os dias. Você vai se levantar e você vai ter o seu tempo exclusivo com ele. Não terceirize isso. Sabe, é muito legal a gente ouvir as pessoas pregando, é muito legal ouvir a revelação das outras pessoas, é muito fortalecedor a gente ouvir os testemunhos das pessoas, é muito importante a gente estar na igreja com os nossos irmãos, é muito importante a gente ouvir as pessoas que já venceram batalhas, as pessoas que têm o seu relacionamento com Deus e buscam nele, escutam ele e passam isso para as outras pessoas. E inclusive Deus, ele nos chama realmente a fazer isso, chama você, chama eu, mas não terceirize o seu tempo com Deus, a sua busca. O seu lugar só pode ser ocupado por você. Nesse lugar de busca, você vai ouvir Deus, você vai conhecer Deus com intimidade. Ele vai viver em você, a palavra dele vai viver em você, e você vai parar de ouvir essas milhões de vozes que existem dentro de você, que são as vozes do mundo, que são mentira, que são o mal, que são medos, que são preocupações, que são tumultos. E você vai começar a ouvir a voz de Deus, a voz da verdade, a voz do Espírito Santo. E é essa voz, é esse poder vivo dentro de você que vai te levar além. É esse poder vivo dentro de você que vai te capacitar para vencer. Porque somos mais do que vitoriosos. Nele somos mais do que vencedores. Essa é a verdade. Nele somos mais do que vencedores. Essa é a verdade. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu todas as coisas. Nós já fomos ressuscitados com ele. Nós já estamos sentados nas regiões celestiais com ele. Já, porque ele venceu, porque a glória é dele, porque a graça é dele, porque a bondade é dele, porque é o presente dele. E tudo começa pela fé que ele nos dá. Tudo começa, o princípio da sabedoria é temer o Senhor, é buscá-lo, é ouvi-lo, é reverenciá-lo, é obedecê-lo, é deixar que ele viva, que os pensamentos dele vivam e não os nossos, é morrer. Jesus fala, bora, vamos falar mais disso mais pra frente, mas Jesus fala, bora, me segue. Pra onde que ele falou que ele ia?
Me segue, como assim me segue? Me segue para onde? Para onde que ele foi? Ele foi para a cruz. Ele morreu. E ele ressuscitou. E ele está sentado ao lado de Deus, fazendo o quê? Governando. Governando. E ele nos chama para governar com ele. Pra gente ouvi-lo, buscá-lo, ouvi-lo, obedecê-lo. Não é a gente que vai governar, é ele que vai governar. É ele que governa através da nossa vida. É ele que governa através das nossas mãos, da nossa boca, do nosso coração, da nossa mente. É ele que governa no céu, nas regiões celestiais. E é assim que ele vai governar na terra. Bem, ele é poderoso. E ele pode fazer todas as coisas. Ele faz as pedras clamarem. Ele faz as pedras louvarem. Ele é poderoso. Ele diz, desamarra esse jumentinho, eu preciso dele. Ele é poderoso. Ele faz o que ele quiser. A terra é dele, o reino é dele. Para sempre todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Deus. Jesus é Deus. Quem olha para Jesus vê o Pai. Ele é misericordioso. Ele olha para os nossos pecados, para as nossas transgressões. Ele olha para o mal em nós. Ele compreende a gente. Também vamos falar disso daqui a pouquinho. Ele compreende a gente. Ele dá a mão pra gente. E ele dá a mão pra gente e leva a gente para um lugar seguro, para um lugar de proteção, um lugar de capacitação, um lugar de transformação, um lugar de renovação, um lugar de purificação, um lugar de limpeza. Deus ama os pecadores, mas ele não ama o pecado. Essa é a verdade. Ele não ama o mal, ele odeia o mal. Ele é o leão da tribo de Judá que vai matando as presas e vai subindo. E ele faz isso com a gente. Ele faz isso dentro da gente. Ele faz isso dentro do nosso coração, da nossa mente. Ele purifica o nosso coração. Ele purifica a nossa mente. Ele renova a nossa vida. Ele cria algo novo. Ele sopra a vida dentro de nós, a vida dele. Ele soprou, ele falou e houve luz, e houve céu, e houve terra. Ele cria novas todas as coisas. Hoje ele diz pra gente que é pra gente buscá-lo, que é pra gente ouvi-lo, pra que a gente possa habitar em segurança, no lugar seguro, sabe? Na habitação dele, na casa dele. Para que a gente possa habitar nesse lugar de proteção onde a nossa expectativa está na palavra dele. A nossa expectativa está nele. O nosso coração está nele. Não é pelo que nossos olhos podem ver, não é pela nossa capacidade, não é com a nossa força, não é com a força do nosso braço, mas sim com a fé, a certeza na palavra dele, na verdade que ele é. Ele é santo, ele é genuíno e tudo que ele fala é verdade. Maria, quando recebeu a visita do anjo, disse: alegre-se, agraciada, alegre-se porque o Senhor viu graça em você e ele quer te abençoar. E ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai fazer Jesus nascer em você. Você vai dar vida ao Salvador. Maria imediatamente disse: que cumpra a sua palavra. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Eu sou a tua serva. Faz a tua vontade na minha vida. E é assim que nós devemos ser e fazer. O Senhor, Ele espera que o nosso coração seja maleável, que o nosso coração seja um barro, que Ele possa moldar, que Ele possa fazer algo novo. O que é o meu coração, galera? É a minha visão sobre a vida, é a minha visão sobre mim, minha visão sobre as pessoas. O meu coração são os pensamentos que eu tenho sobre mim, sobre a minha vida, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. São os sentimentos que são gerados em mim através do meu olhar para mim, para as pessoas.
para a vida. São as emoções, né? Aquilo que eu coloco para fora, os resultados que eu vivo como consequência dessa visão, desses pensamentos e desses sentimentos. Quando a gente tem temor, quando a gente transforma o nosso coração, a gente tem um resultado. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente obedece a palavra dele, quando a gente morre para os nossos próprios pensamentos, para a nossa própria vontade, para as nossas próprias ideias, e a gente deixa que ele viva em nós, que a palavra dele viva em nós, que a verdade dele, que é a verdade, não é a verdade dele, é a verdade, vive em nós. O que acontece? Acontece uma consequência muito boa e positiva para nós e para o mundo. A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, ela geme, ela não sabe como sair dessa dor. E ela aguarda com ansiedade, com muita vontade, com muito desejo que os filhos de Deus sejam manifestados na terra. Porque são eles que vão abrir os seus olhos, são eles que vão libertar eles das trevas, são eles que vão tirar ele dessa escravidão do mal, dos pecados, das dores, sabe? Somos nós, filhos de Deus, escolhidos, amados, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que são criação de Deus, que passam pelo processo com Deus, que caminham com Deus, que se permitem serem transformados, moldados a partir de Deus, da vontade dele, da palavra dele. Somos nós, filhos de Deus, que pela autoridade que Cristo nos dá, vamos aqui nessa terra libertar aqueles que estão presos, abrir os olhos dos cegos, manifestar a vida de Deus, o reino de Deus, o reino do céu. Somos nós. E essa bênção que a gente leva para o mundo, primeiro acontece em nós. Então nós somos felizes e abençoados quando a gente ouve, quando a gente reverencia, obedece, teme o Senhor, quando a gente permite que Ele transforme, renove o nosso coração, faça algo novo em nós, na nossa vida, através da nossa vida. Somos nós, primeiramente, que vamos encontrar essa plenitude nele, porque Ele é o bom pastor, que nos conduz em segurança, que nos conduz mansamente, para que tudo que a gente precise, a gente receba dele, para que tudo que a gente tenha necessidade, para que tudo que a gente deseje, a gente receba dele, para que ele possa prover tudo aquilo que a gente deseja e precisa, e até mesmo aquilo que a gente nem sabe que deseja e precisa. Ele vê mais, ele sabe o nosso futuro, ele tem uma visão ampla, uma visão de cima, uma visão maior, né? E às vezes a gente acha que o que a gente quer e o que a gente precisa é uma coisa, na verdade, ele sabe. Então a gente pode realmente descansar nele. A gente pode descansar nele, a gente pode confiar que ele tem o melhor para nós, mais do que aquilo que a gente deseja, mais do que aquilo que a gente sonha, mais do que aquilo que a gente pensa. Eu jamais podia imaginar, sonhar, pensar em ter essa intimidade com Deus. Eu era incapaz de fazer isso. Eu era incapaz de saber como eu poderia ser feliz, plena, completa na presença de Deus. Eu era incapaz de imaginar que existia esse lugar para mim. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus tem colocado para mim essa visão no meu coração. Tudo o que acontece, a porta aberta, a porta fechada.
Não importa o que aconteça, é tudo Ele, é tudo sobre Ele, é Ele que manda, comanda os corações. É Ele que abre as portas, é a presença dEle que abre as portas, ou é a presença dEle que fala, não é essa porta, e é uma bênção quando não é, galera. Porque é como se Ele estivesse direcionando a gente, olha, aí eu quero aqui, beleza, mas aí fecha. Tá, então não é por aqui, é por aqui, por aqui. Ah, então não é por aqui, beleza, então é por aqui. Então eu vou por aqui. E aí vai abrindo. Porque Ele cuida de tudo, Ele cuida de todos os detalhes. Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá tudo no controle dele, Ele nunca perdeu o controle. Ele vai ensinando pra gente como é governar com Ele. Como é ter essa sensibilidade de ouvir a vontade dEle. Como é essa sensibilidade de se diminuir mesmo. Porque como eu disse pra vocês lá no início do vídeo, às vezes a gente vai ter aquela vontade da carne de reagir, de ter um olhar que não é o olhar dele. Mas Ele é perfeito, Ele é santo e poderoso. Poderoso, a mão dele é poderosa e a mão dele está sobre nós. E a mão dele faz a gente ressuscitar. E a mão dele faz a gente se levantar. E a mão dele faz a gente vencer. Tudo, todas as coisas, qualquer circunstância, qualquer. Ele muda o nosso olhar, Ele muda o nosso coração, Ele muda a nossa visão. Ele nos capacita a enxergar com amor, Ele nos capacita a orar, desejar o bem. Ele capacita a perdoar, Ele capacita a amar de forma fraternal, a compreender. Ele capacita a ter misericórdia. Ele capacita a gente ter o coração dele, sabe? A ter o olhar dele, a visão dele para nós e para o mundo. Você quer ser feliz? Busque o Senhor. Tenha o seu coração quebrantado, moldável. Busque paz com perseverança. Busque Deus, busque a presença de Deus e Ele vai te encher dessa paz perfeita. Busque estar em paz com as pessoas. Busque paz, busque Jesus. Jesus é a paz. Busque a luz dele, busque a palavra dele. Você quer ser feliz? Busque paz. Esteja determinado a viver em paz, a viver dias de paz, a viver com paz no seu coração, a viver com os olhos de amor, com os olhos de paz para você e para o mundo. Porque esses são os pensamentos de Deus, pensamentos de paz, de bem, de amor. Ele olha pro pecador e ele vê além do que os olhos dele veem. Ele vê uma pessoa completamente restaurada. Ele vê uma pessoa completamente abençoada, abençoadora. Ele conhece o poder dele. Ele conhece a capacidade que ele tem de viver através das nossas vidas e de nos transformar da água para o vinho. De nos renovar totalmente a nossa vida. Atenção, amigos, quando eu falo palavras de vida, quando eu aprecio quem Deus é, quando eu olho para Deus e eu aprecio que Ele é bom, eu aprecio que Ele é misericordioso, eu aprecio que Ele é vida, eu aprecio que Ele é poderoso, eu aprecio o amor que Ele tem, o amor que Ele é, a fonte de amor que Ele é, infinita, abundante, eterna. Quando eu aprecio a presença dEle, quando eu aprecio a alegria dEle, quando eu aprecio o poder dEle, quando eu aprecio o governo dEle, quando eu aprecio a palavra dEle, quando eu aprecio a verdade, a vida, quando eu aprecio, o meu coração é libertado, o meu coração fica livre de mim mesma. O meu coração fica livre do mal. O meu coração fica pleno, preenchido dele, da vida dele. E é assim que eu sou vitoriosa. A minha vitória, ela começa dentro. A minha vitória começa na minha visão de vencedora. A minha vitória começa na minha mente. Quando Deus começa a me mostrar o que na minha vida não está alinhado com Ele, com a vontade dEle, com a verdade dEle, com a palavra dEle, com a visão que Ele tem para mim. Sabe, quando Ele começa, como um leão, rugir mesmo e expulsar as trevas e dizer, não, isso aqui não tá alinhado, não, isso aqui a gente não vai permitir, não, eu não quero isso pra sua vida, não é esse caminho,
Não, eu tenho algo melhor. Não, eu tenho uma visão melhor para você. Eu tenho uma nova identidade para você. Eu tenho uma nova autoimagem para você. Eu tenho uma nova imagem para você. Você é minha semelhança, você é minha imagem. Você governa comigo. Você tem uma nova identidade. Em Efésios a gente vê várias características da nossa identidade, como santa, perdoada, escolhida, como criação de Deus, como agraciada, como filha amada, como filha do Deus vivo, como selada, com a assinatura do Espírito Santo, como unidade com Deus. Essa é a sua identidade em Deus. Essa é a sua verdade em Deus. Foi para isso que Deus te criou. E é para isso que Deus quer que você o busque, para que você seja transformado, renovado e para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade dele para a sua vida. O propósito da sua vida. O propósito de Deus ter criado a sua vida. Quando eu aprecio a Deus, quando eu olho a Deus, para Deus, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a luz que Ele é, quando eu olho para a verdade que Ele é, para a pureza que Ele é, para a misericórdia que Ele é, para o poder que Ele é, para o amor que Ele é, para a santidade que Ele é, eu sou transformada, eu tenho vitória, como eu disse para vocês. E quando eu tenho vitória, eu fico livre do mal, eu fico livre do pecado, eu fico livre do medo, eu fico livre dos tumultos, das tribulações, dos pensamentos errados, da minha falsa identidade, sabe? Eu fico livre de tudo isso, eu tenho vitória. E o resultado é a palavra que Deus fala. Busque a verdade, porque a verdade vai te libertar. Busque a verdade significa busque Jesus, porque Ele é a verdade. E quando você conhece a verdade, quando você conhece Jesus, Ele te liberta. Se o Filho te libertar, você realmente será livre. Se Jesus te liberta da escravidão, se Jesus te liberta do mal, se Jesus te tira desse mundo de trevas, se Ele te transporta para o reino dele, você realmente vai ser livre. Você vai pisar nesse mundo de forma diferente, com um propósito de ser luz, de ser sal, com uma nova identidade. Vamos ler agora João 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-los. O mestre da lei e os fariseus, eles trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. Fizeram ela ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher, ela foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena a apedrejar essas mulheres. E o Senhor? O que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou só com aquela mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Eles não te condenaram? Ninguém, Senhor, ninguém me condenou, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não condeno. Agora vá e abandone o seu pecado. O que a gente pode ver nesse texto? A primeira coisa que me chama a atenção, a primeira coisa que eu observo, é que Jesus, ele quer ficar a sós com você. Ele realmente, hoje, a gente já falou isso bastante, nós precisamos ter o nosso tempo a sós com Jesus. Nós precisamos desse relacionamento íntimo, nós precisamos chegar em Jesus e falar: Jesus, eu confesso os meus pecados. Jesus, eu confesso minhas dificuldades, eu coloco toda a verdade para Ele. Não que Ele não saiba, não que Ele não tenha conhecimento de quem você é, Ele conhece você mais do que você se conhece, mas
Se você abrir o seu coração, se você tiver essa intimidade, sabe, com Ele, se você colocar o seu coração, você derramar seu coração na presença dEle, se você tiver o seu coração quebrantado, humilde, sabe, para pedir perdão, para pedir libertação, para pedir ajuda, para pedir renovo, para pedir capacitação, Ele vai poder interferir na sua vida, porque a verdade é que Deus, o Espírito de Deus, Ele é muito gentil e Ele não faz nada à força em nós. Ele realmente nos dá essa liberdade de escolher ou não estar com Ele. Ele nos dá essa liberdade de estar com Ele ou não, de buscá-lo ou não, de nos arrepender ou não, de ter o nosso coração humilde ou não, de ouvi-lo ou não, e não só ouvir, mas principalmente praticar é o que Ele deseja que a gente faça. Nós precisamos ficar a sós com Jesus. Nós precisamos desse momento onde dizemos como essa mulher: verdade, é verdade, eu adulterei, ou seja, eu saí do que você espera de mim, eu transgredi o que você espera de mim, eu saí da sua vontade, eu tô fora do centro da sua vontade, eu não tô habitando na sua casa, eu não tenho a sua proteção, eu não tenho intimidade com você, eu não tenho relacionamento com você, eu não conheço você, eu não conheço a minha identidade, eu não conheço como é que você pensa, eu não conheço como você me vê. É um adultério, né? O adultério começa por aí, o adultério começa nos nossos olhos. Então, eu admito que eu tenho olhos às vezes maus, Jesus. Eu olho sem amor, eu olho sem misericórdia, eu olho sem compreensão, eu julgo. Eu sei que o Senhor teve misericórdia de mim, eu sei que o Senhor tem misericórdia de mim, mas às vezes eu não exerço misericórdia com os outros. Eu sei que o Senhor me deu responsabilidades, o Senhor me deu dons, o Senhor me capacitou, mas às vezes eu não estou multiplicando isso, eu não estou te obedecendo. Não sei qual é o adultério, não só sexual, como dá a entender aqui nessa passagem, mas adulterar é sair do original, do projeto original, do propósito de Deus. E a gente precisa chegar em Jesus e dizer: Jesus, só eu e você aqui. É real, eu reconheço isso. É real, eu tô enxergando isso. É real, eu não tô vivendo o seu propósito, eu não tô vivendo a sua vontade, eu nem conheço o seu propósito, eu nem conheço a sua verdade. É essa humildade que Ele espera, que Ele deseja de nós. Nossa vida é um sopro. As nossas poucas horas, os nossos poucos dias aqui nessa terra são pequenos demais e Ele é grande demais. Ele é eterno, Ele não tem fim, Ele é pleno. A vida dele, o tempo dele é a eternidade, é a plenitude, é o completo. Outra coisa que esse texto também nos ensina é que Ele quer que a gente siga para frente. O que Jesus faz? Ele lança o nosso passado no mar do esquecimento. Ele não quer que a gente vá carregando o peso de culpa, no peso do pecado, o peso do que vivemos. Ele não quer, Ele quer realmente nos limpar, Ele quer realmente nos purificar, Ele quer realmente nos libertar do nosso passado, das nossas experiências do passado, da imagem que a gente tinha sobre a gente, ou do peso da gente ter cometido erros, pecados, porque a verdade é que Ele realmente nos perdoa. Ele diz: eu te perdoo. Eu te perdoo, e eu digo: vá em paz, siga em paz, vá para frente, vá com os olhos fixos em quem eu sou, vá com seus olhos fixos em mim, na minha luz, na minha misericórdia, no meu perdão, no meu amor por você, no meu sacrifício por você, no meu perdão por você, na remissão que eu fiz na sua vida. Vá seguindo conforme está escrito na palavra, para o lugar onde eu quero te levar, de ressuscitar, de viver uma nova vida, de estar assentado comigo nas regiões celestiais, de governar, de dominar, de ter poder sobre tudo neste mundo, né? Sobre ser vencedor, sobre ser mais que vencedor, sobre vencer todas as coisas desse mundo, sobre desfrutar
nesse mundo da presença de Deus, sobre estar aqui nessa terra, sobre pisar aqui nessa terra, e entender que quando nosso Criador, o nosso Pai, Ele criou essa terra, Ele estava tendo prazer na humanidade, prazer na vida de Jesus, prazer em Jesus. Ele celebrava a vida de Jesus, Ele celebrava a nossa vida, Ele nos via em Jesus, Ele via Jesus vivo dentro da gente, Ele via o Espírito Santo dentro da gente. Olha que lindo essa visão. Antes da criação do mundo, Deus, Ele imaginava, nossa, imagina, Jesus, Ele vai ser o primeiro a ressuscitar, mas Ele vai ser o primeiro de muitos. Imagina, Jesus é o protótipo, Ele é o filho perfeito, mas Ele é o primeiro de muitos. Imagina o olhar do nosso Pai dizendo, olha, que lindo essa humanidade com o Espírito Santo vivo. Que lindo, todo mundo vivendo o propósito, todo mundo em união comigo, todo mundo com relacionamento comigo, todo mundo cheio de mim, todo mundo se ajudando, todo mundo tendo misericórdia, todo mundo com amor, todo mundo também exortando como o Pai faz, todo mundo ensinando como o Pai faz, todo mundo. Imagina essa visão do nosso Pai. Imagina que Ele nos criou, nos criou para viver isso. Antes do mundo, Ele já nos criou e viu que todos os nossos dias a gente teria prazer continuamente na presença dEle. Todos os dias a gente ia se alegrar na presença dEle. Todos os dias a gente ia passar tempo com Ele, a gente ia conhecer mais dEle, a gente ia olhar para Ele, a gente ia, sabe, viver em paz, a paz, viver a alegria. É assim que Ele viu a humanidade, assim que Ele nos viu, governando, dominando, assim na terra como é no céu. Pai, o que a gente fala na nossa oração do Pai Nosso? Pai, nós pedimos que o seu céu venha para a terra, que a sua vontade seja feita, que seja na terra como já é no céu. A tua terra está cheia do teu poder, a tua terra está cheia da tua glória. A real é que Deus, Ele está no controle de todos os corações. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Mas Ele também nos dá essa liberdade, né? Então tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente cultiva no nosso jardim, no nosso coração, na nossa mente, com as nossas ações, é aquilo que cresce, é aquilo que floresce, é o que frutifica na nossa vida. Então chegou o tempo da gente frutificar o que vem dEle, a gente dar frutos da vida dEle, dar frutos do Espírito dEle. Chegou esse tempo. Então Ele diz, vai em paz, sabe? Não importa o que você plantou até aqui. Comece a plantar algo novo. Comece a ouvir, buscar, ouvir, deixar que Ele molde o seu coração e que essas sementes dEle cresçam em você para que você dê novos frutos, novas flores, novos sabores, novas cores na sua vida. Em alegria contínua na presença dEle. Em unidade, em união com Ele, governando a sua vida, escolhendo vida na sua vida, escolhendo luz na sua vida, escolhendo paz na sua vida, escolhendo bem na sua vida, escolhendo multiplicar vida, multiplicar virtudes, multiplicar a vida do Espírito Santo dentro de nós, multiplicar em intensidade os frutos dele através da nossa vida, para que ele seja glorificado, para que as pessoas vejam através da nossa vida o bem, a graça, o amor dele, que é de graça para nós, a fonte de amor inesgotável e eterna disponível para cada um de nós. Jesus, ele fala, vai em paz. O que significa qual é o contrário de paz, né? O contrário de paz é tumulto, o contrário de paz é preocupação, o contrário de paz é
ansiedade, isso também faz parte de uma vida de pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Quando a gente tem pensamentos de medo, quando a gente tem pensamentos de preocupação, quando a gente tem pensamentos de ansiedade, a gente está pecando. A gente não está vivendo a verdade, a vontade de Deus para nossa vida. Ele deixa muito claro: não tenha medo, seja corajoso, não reclame, agradeça, celebre, confie. Não tenha medo, não se preocupe, não tenha ansiedade, eu estou com você, eu te sustento, eu provenho, eu tô aqui. É mais dele, é mais da verdade dele e menos dessas coisas do mundo. Mas ele diz: beleza, eu entendo, eu não tô te julgando. Ele não fala isso pra essa moça que foi pega em adultério? Isso também é adultério. Esse tipo de pensamento é uma adulteração da vontade, da verdade dele para nossa vida. E o que ele fala pra gente? Tudo bem, quem é que tá sem pecado? Tudo bem, quem é que não tá pecando? Quem é que nunca pecou? Quem? Quem não, então atira uma pedra aí. Ele diz: beleza, eu te compreendo, eu te entendo, beleza. Só que a partir de agora, você vai seguir pra frente, em paz, sabendo que eu te perdoo, sabendo que eu compreendo, mas siga pra frente diferente. Siga pra frente sem esses pecados, sem esses hábitos, sem esses comportamentos, sem esses pensamentos, sem esse medo, sem essa ansiedade, sem essa preocupação. Siga me obedecendo, siga me ouvindo, siga em comunhão comigo, siga em união comigo. Dois só podem andar juntos se eles concordam. Sigamos concordando com Jesus, concordando com a palavra, concordando com a verdade que ele é. É para o nosso bem, é para que a gente desfrute de uma boa vida, para que a gente caminhe em plenitude, para que a gente caminhe em alegria, para que a gente caminhe em paz, para que a gente caminhe em vitória. Para que a gente seja mais do que vitorioso, para que a gente vença de glória em glória, para que a gente avance de glória em glória. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos e eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho, eu estou com um Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o Pai? E respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus fala que ele é a luz para quem está aqui nesse mundo. Ele é o exemplo a ser seguido, ele é para onde a gente deve olhar, ele é quem nós devemos buscar, encontrar, aprender, nos relacionar para que a gente se transforme cada vez mais à imagem e semelhança dele. Jesus fala: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que ele quer dizer com quem me segue? O que é seguir Jesus? É seguir o caminho dele, é fazer a boa vontade do Pai, é obedecer o Pai, é ouvir o Pai, é obedecer o Pai. O que Jesus fez? Jesus se entregou. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e está assentado nas regiões celestiais em unidade com o Pai, em comunhão com o Pai, para governar no céu e na terra. E Jesus, ele fala que nós devemos segui-lo. Isso significa que a gente vai morrer fisicamente? Não. Significa que a gente vai morrer interiormente.
para nossa alma, para os nossos pensamentos. Qual é o pensamento do Espírito Santo? Vida e paz. Quais são os pensamentos humanos? Quais são os pensamentos que estamos escravizados? Às vezes de medo, às vezes de preocupação, às vezes de ansiedade, às vezes de tumulto, às vezes de fora da nossa verdadeira identidade, nos olhando como Deus não nos olha, interpretando com os olhos que não são de Deus, não confiando na palavra de Deus, não agindo em cima da palavra de Deus. Praticando mesmo, em tudo, em cada detalhe. Lá no começo do vídeo, há tanto tempo atrás, eu disse pra vocês, gente, eu já interpretei que eu tinha sido abandonada. Eu já interpretei que eu tinha sido rejeitada. Não é verdade. Eu nunca fui abandonada e nunca fui rejeitada por Deus. Nunca. Nunca, e nem você. Não é verdade algumas vozes dentro da nossa cabeça que falam: olha, fulano não te aceita, olha, fulano não te ama, olha, fulano não sei o quê. Não é verdade. Não, e ainda que seja, os nossos olhos precisam estar fixos no que Deus tem para nós, no olhar dele para nós, na verdade dele para nós, no amor dele para nós. E o que ele diz? Ele diz que ele nos ama. Ele diz que ele já nos aceitou, que ele já nos aprovou, que ele nos celebra, que ele tem prazer na nossa vida, que ele celebra a nossa vida, que ele nos deseja a cada dia, a cada segundo. Ele tá aqui, sabe, celebrando a nossa vida. Ele tá aqui torcendo, ele tá aqui por nós, ele tá aqui com a gente. Ele nunca, nunca, nunca abandona. Ele fortalece, ele capacita, ele muda, ele transforma, ele perdoa, ele tem misericórdia, ele tem amor infinito para cada um de nós. E se você sente ou pensa, olha, eu não penso assim de mim, olha, eu não sinto que alguém pensa assim de mim, você está desviando, você está nessa corrupção, você está adulterando a verdade, você está pecando, porque não é assim, essa não é a verdade. Essa não é a verdade. A verdade é que Deus te ama. A verdade é que Ele te ama, que você é amada. A verdade é que você é muito amada. Muito mais do que você pensa, muito mais do que você pode imaginar, você é amada. A verdade é que você precisa ir nesse lugar seguro que a gente conversou hoje, buscá-lo, ouvi-lo, para que você possa ser cheio desse amor, para que ele possa te encher dessa verdade, para que ele possa te encher desse amor, para que você possa ter essa visão sobre você. E se você, por acaso, tem algum pensamento equivocado sobre as outras pessoas, lembra que isso não é um problema seu se as outras pessoas pensam, sentem, veem você sem os olhos de Deus. Não é um problema seu. O seu problema é o seu coração, é a sua mente, é a sua visão. O seu problema, quando eu digo problema, é a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade é amar como Deus ama. Sua responsabilidade é crer no que Ele fala, é confiar no que Ele fala, é agir e avançar conforme a palavra, que é a verdade, a palavra que é genuína. E Jesus, Ele tinha certeza da identidade dele. Ele tinha certeza que o Pai tinha prazer nele. Por quê? Ele ouvia o Pai. Por quê? Porque ele buscava o Pai. Então ele podia ouvir o Pai. Então ele podia receber o amor do Pai. Ele podia escutar o Pai dizendo: esse é o meu filho, eu tenho prazer no meu filho. Você, nós podemos escutar isso. Nós podemos escutar o nosso Pai dizendo: eu tenho prazer em você, eu tenho prazer na sua vida, eu celebro a sua vida, eu tenho um propósito com a sua vida. Eu estou com você, eu estou aqui, eu estou torcendo, eu estou vibrando, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para abrir as portas, eu estou aqui, assim na terra como é no céu. Você está sentado com Ele e Ele está aqui com você, Ele está aqui no seu coração, Ele está aqui falando com você, você está ouvindo. Você pode ouvir. Quanto mais você buscar, quanto mais você conhecer, mais você vai ouvir e caminhar ouvindo. Se eu faço a vontade de Deus, se eu sigo Jesus, se eu me entrego, se eu morro para mim e se eu ressuscito com Ele, bom,
Ele vai me transportar do reino das trevas, do domínio das trevas. Ele vai me transportar para o reino dele, para o reino de amor. O que acontece? Eu sou livre. Eu sou livre do pecado, eu sou livre da condenação, eu sou livre da mentira, do mal. A gente precisa sempre lembrar que não é sobre as pessoas. É sobre essas forças do mal atuando nas pessoas. Então a gente pode ter esse amor misericordioso para as pessoas, mesmo quando elas não estão conseguindo oferecer pra gente aquilo que a gente acha que deve receber delas, como amor, justiça, bondade, fidelidade, qualquer fruto que venha do Espírito Santo. Se uma pessoa ela tá dominada pelas trevas, ela tá com os problemas dela, ela tá ansiosa, ela tá com medo, ela tá preocupada, ela tá, sabe, cheio de tumulto interno, ela não tem como te entregar um fruto de vida, um fruto de paz, um fruto de amor. Ela não tem, porque ela não tá cultivando isso dentro dela, ela não tá cheia disso, não tem como ela transbordar isso que ela não tem, entende? Quando eu faço o que Jesus me convida a fazer, que é segui-lo, eu serei justificada, perdoada. Jesus, ele se entregou pela nossa vida. Ele se entregou para nos justificar, para pagar pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Ele foi o nosso advogado. Ele se entregou no nosso lugar. Ele nos justificou. A justiça de Jesus, a justiça de Deus nos libertou da nossa condenação. Nos libertou das consequências do mal. Nos libertou desse caminho de mal, de frutificar o que não é vida, o que não é paz. Por quê? Qual é a continuação desse texto? Se você me seguir, você não vai andar em trevas. Por quê? Porque você vai ter a luz da vida. Você vai ter, ou seja, você vai receber a luz da vida. Você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber o Espírito que habitou em Jesus e que ressuscitou ele dos mortos. E esse Espírito e esse amor de Deus Pai, essa força de Deus Pai, esse poder de Deus Pai dentro de você é o que vai fazer você ressuscitar de tudo o que está morto na sua vida. De qualquer coisa que estiver morto dentro de você, de qualquer pensamento que não é vida, de qualquer sentimento que não é vida, de qualquer visão que não é vida, de qualquer mal que está ao seu redor, de qualquer coisa que você vive hoje como consequência de algum mal, de alguma escolha que não era do Espírito Santo, que você fez em algum outro tempo. Ele te liberta. Ele faz você viver. Ele tem algo novo. Ele te chama para ressuscitar. Você já ressuscitou. Você já está com Ele, sentado nas regiões celestiais. Ele já fez isso. Ele já venceu o mundo. Agora o que a gente precisa fazer é caminhar com Ele e viver isso. Ele diz que quem vive em pecado não tem lugar permanente como filho na família de Deus. Quem vive pecando, quem ainda está escravizado pelo pecado, ou seja, quem ainda tem constantemente pensamentos de preocupação, de medo, de ansiedade, de coisas desse mundo, não está tendo esse lugar permanente na casa de Deus, na família de Deus, no lugar, na condição de filho amado. E se o Filho te libertar, você verdadeiramente vai ser livre de tudo. Livre do domínio das trevas, livre das coisas desse mundo. Você vai caminhar nessa terra, mas o seu coração vai estar no céu. Os seus pensamentos serão do Espírito Santo. As suas palavras serão de vida. Ele quer nos libertar para nos dar essa adoção de filhos. Ele quer que a gente seja adotado como filho. Assim como Ele caminhou nesse mundo como filho de Deus, Ele quer que a gente caminhe nesse mundo como filho de Deus.
Ele quer que a gente caminhe nesse mundo como Ele caminhou, fazendo a boa vontade do Pai, libertando, curando, cheio de vida, cheio de luz, cheio da vida do Espírito Santo. É para isso que Ele nos manda o Conselheiro. É para isso que Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele, para que a gente faça a vontade do Pai, para que a gente faça a boa obra dEle. As obras que Ele preparou para a gente fazer, antes mesmo que a gente saiba quais são essas obras. Ele já preparou essas obras. Ele já viu essas obras. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecê-lo. Sabe o que fala em Apocalipse 3:21? Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quando o Espírito Santo, o Espírito que habitou em Jesus, ele vive em nós, nós somos filhos do Deus vivo. Nós caminhamos nessa terra com pensamentos do alto. Nós caminhamos nessa terra com palavras do céu. Nós falamos as palavras do céu. Nós falamos vida. Nós temos esse poder de dar vida. Jesus, ele tinha completamente a certeza da identidade dele. Olha o que ele falou aqui, galera. Eu sei da onde eu vim. Eu sei para onde eu vou, porque eu ouvi o meu Pai. Eu sei que eu sou a criação do meu Pai. Eu sei que o meu Pai, ele me criou antes da fundação do mundo. Eu sei que o meu Pai sempre teve prazer na minha vida. Ele sempre teve um propósito na minha vida. Ele sempre esteve comigo. Eu sei que eu vim do meu Pai. Eu sei que o meu Pai me criou. O meu Pai me teceu no ventre da minha mãe. O meu Pai me imaginou, ele viu as obras que eu faria. Inclusive Jesus fala, obras maiores você também fará. E Jesus, ele também diz aqui, eu sei para onde eu vou pro Pai. Eu vou pro céu, eu sou do céu, eu não sou desse mundo. Eu vou me sentar ao lado do meu Pai no céu. E ele diz que nós também vamos, que nós já ressuscitamos, que nós já estamos com ele nessa região celestial. E ele ainda fala aqui, ó, você não me conhece porque você não conhece meu Pai. Porque se você me conhecesse, você conheceria o meu Pai. Se você conhecesse meu Pai, você me reconheceria. Se você conhecesse a palavra do meu Pai, você me reconheceria. Você me conheceria se você conhecesse meu Pai. Para onde eu vou, você não pode ir. E ainda diz em algum lugar, que eu não sei exatamente se é nesse texto, João 8, ele fala, você não me ama, você não me reconhece porque você não ama meu Pai. Se você amasse meu Pai, você me amaria. Se você reconhecesse meu Pai, se você conhecesse meu Pai, você me amaria, você me reconheceria. E que Jesus, ele tinha a identidade dele completamente firmada no amor do Pai, na verdade do céu, na criação do Pai. Ele caminhou nesse mundo completamente convicto, firmado na identidade dele de filho amado, de aquele que veio enviado de Deus para fazer a vontade, a boa vontade de Deus. A mesma vontade que Deus teve para Jesus, Deus tem para nossa vida. Jesus fala, agora tá com você, eu passo o bastão, é a sua hora, chegou a sua vez, é você que vai ouvir o Pai, me ouvir. É você que vai carregar o Pai, é você que vai me carregar, é você que vai carregar o Espírito Santo, é você que vai fazer boas obras nesse mundo. É você que vai fazer o bem nesse mundo. É você que vai libertar os cativos. É você que vai dar vista aos cegos. É você que vai curar. E lembra, Jesus, ele não veio só curar aqueles doentes de corpo, mas também veio curar aqueles que estavam doentes na alma, doentes no espírito. Essa vista, essa visão não é só a vista, a visão física, mas é também restauração da visão espiritual, da verdade, do amor de Deus, da sua identidade, de quem é Deus, do que Ele tem para nós, do propósito dele com a nossa vida. Ao contrário daquele que não tem um lugar permanente na casa do Pai,
porque vive pecando, vive oscilando, o filho, ele é sustentado continuamente, permanentemente pelo pai. O filho, ele busca todo dia, ele se enche todo dia. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai, eu te peço o pão de hoje, eu quero me alimentar de você hoje. Eu quero me alimentar da sua vida, eu quero me alimentar da verdade, eu quero me alimentar da palavra, eu quero me alimentar do seu amor, eu quero me encher do seu olhar, da sua visão, eu quero escutar a sua voz me dizendo que eu sou o seu filho amado, que o Senhor tem prazer em mim, eu quero, caminhar nesse mundo sustentado por você, sustentado pela minha identidade, sustentado, caminhando nas alturas, firmado nas alturas por causa da minha identidade de filho amado. Por causa da minha identidade, eu sei que meu pai não me abandona. Eu sei que meu pai está constantemente comigo. Eu sei que meu pai é por mim. Eu sei que meu pai é poderoso. Eu sei que meu pai pode ressuscitar os mortos. Eu sei que meu pai já venceu tudo. Eu sei que o amor do meu pai vence tudo. Eu sei que meu pai cria mundos. Eu conheço meu pai. Eu estou sustentada nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu coloco totalmente a minha expectativa nessa palavra, não nas coisas desse mundo, não na minha visão, não na minha vista física, mas na palavra. Eu creio que ele é fiel, eu creio que ele começa, eu creio que ele termina, eu creio que ele dá pra mim o desejar e o realizar, sustentado nele, no amor dele, na minha identidade de filha amada, de filho amado. Jesus, ele honra o Pai. Jesus, ele obedece o Pai. Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, Satanás falou pra ele, faz X coisa, se você é filho amado. Aliás, ele tentava exatamente nesse lugar. Você é mesmo filho amado? Você é mesmo? Então faz aí, que eu quero ver. Você é mesmo? Você tem mesmo essa identidade? Então faz aí o que eu tô te falando. E ele não fazia. Por quê? Porque não era o pai que estava falando pra ele fazer. O que a gente pode aprender? A gente veio fazer o que o Pai nos diz para fazer. A gente está aqui para obedecer o que o Pai nos manda fazer. Então, galera, não terceirize esse lugar, essa busca, esse ouvir, esse relacionamento, receber essa verdade, receber esse amor, receber essa verdade, receber essa visão, receber, não terceirize. Quando você recebe migalhas dos outros, ou quando você recebe um pouquinho do que o outro tem, eu vou lá e vou dividir com você a metade do que eu recebo. Ainda será metade. Porque o que eu recebo é infinitamente maior, é infinitamente mais. Cada experiência que eu tenho é uma unção, é um poder, é uma força. Então você precisa viver isso. Você precisa viver essa intimidade, esse relacionamento, essa busca. Você precisa se encher, para que o Espírito Santo testemunhe dentro de você que a sua identidade, verdadeira identidade, é de filho amado. Aquele que me ama é aquele que me escuta, aquele que guarda a minha palavra, aquele que pratica a minha palavra. Esse é quem me ama. Amar não é só falar eu amo. Amar é buscar, é encontrar, é relacionar, é desejar, é ter fome, é ter prazer, é ter amor nessa presença, é desejar essa presença, é desfrutar dessa presença. Isso é amar? É guardar aquilo que ele me fala, é proteger aquilo que ele me fala, colocar isso como um tesouro dentro de mim, como precioso dentro de mim. É honrar, colocar acima essa palavra, essa verdade, isso que ele me diz, o que o Pai diz, o que Jesus diz. O Pai, ele fala assim, olha, quando você guarda, quando você protege a minha palavra, quando você prioriza a minha palavra, quando você exalta a minha palavra, eu posso honrar você. O Evangelho, ele é pleno. Da mesma forma que Deus ele fala, olha, se você fizer X coisa, tem uma consequência, tem um galardão, tem uma recompensa para aqueles que o buscam, tem uma recompensa para aqueles que guardam a palavra, para aqueles que praticam a palavra, para aqueles que exercem a palavra, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que escutam o Senhor, para aqueles que têm um coração
moldável, coração ensinável para aqueles que se transformam, para aqueles que se arrependem, para aqueles que se renovam, para aqueles que morrem para si, para aqueles que ressuscitam em Jesus, para aqueles que vivem em Jesus, para aqueles que conhecem a sua verdadeira identidade de filhos amados, tem uma recompensa. Deus, ele fala que ele conhece as palavras que vão sair da nossa boca antes das palavras saírem da nossa boca. Ele está dizendo da própria palavra dele. Antes mesmo da gente conhecer a palavra dele, antes mesmo da gente conhecer as palavras dele, a verdade dele, ele já sabe que essas palavras vão sair da nossa boca. Ele já nos viu nesse lugar. Antes da criação do mundo, ele já nos viu nele. Ele já tinha prazer e alegria nos vendo nele, em Jesus. Ele já via, antes da criação do mundo, que nesse tempo a gente ia caminhar com ele. A gente ia caminhar na presença dele, em unidade com ele, em união com ele. A gente ia gastar o nosso tempo na presença dele. A gente ia ouvi-lo, a gente ia se encher da verdade dele, do amor dele, da palavra dele. E que isso também iria transbordar, que a palavra dele irá transbordar através da sua vida, como está hoje sendo transbordada na minha vida, através da minha vida, em mim e através de mim. Eu nunca imaginei isso, eu não tive nenhum exemplo, eu não vi ninguém fazendo isso, eu não copiei ninguém, entende? Eu não vi, sei lá, parentes, família fazendo isso. É algo genuíno, verdadeiro, um chamado. Ele já tinha esse propósito com a minha vida. Mesmo quando eu não via, mesmo quando eu não sabia, mesmo quando eu nem sabia que esse mundo existia, ele já sabia, ele já via. Então tudo que eu vivi até aqui realmente foi transformado para o bem. A minha história tem um propósito, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, tudo tem um propósito. Ele tem um propósito com a minha vida e com a sua vida, um propósito com a minha história e com a sua história. Um propósito. Então, essa é a mensagem do dia. Escreve aqui nos comentários para eu saber qual foi o código ou a chave mais importante que você pegou aqui nesse vídeo. E é isso, pessoal. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de também clicar no sino para receber a notificação dos próximos vídeos e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Bora ser um abençoador, tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau!